tarde, pessoal. Como eu falei no vídeo anterior, meu nome é Simone, sou pombagira menina, com muita honra. E falei para vocês que eu ia iniciar a minha história, né? Meu conto real da minha vida, a minha vivência na espiritualidade. Então esse é o primeiro vídeo onde eu vou começar a relatar um pouquinho dessa história. Eu disse a vocês que a Umbanda iniciou na minha vida com 16 anos, né? Mas assim, na verdade, anterior a isso, que eu me lembre com os meus 6, 7 anos pra frente, é que eu consigo lembrar, eu sempre tive uma intuição muito aguçada, tive sempre uma percepção, uma audição, e o que mais me deixava assustada, que na época eu não sabia o que era o desdobramento que eu tinha ao dormir. Então, para vocês terem ideia, até os meus 12 anos mais ou menos eu dormia com os meus pais. E olha que esse desdobramento, sem eu saber o que era, durou muito tempo, né? E só depois que eu fui entender o que era. Então é tantas coisas, né, que eu acho que a gente não sabe, né? E a gente vai aprendendo, as pessoas vão aparecendo nas nossas vidas, vão nos ensinando muitas coisas que não foi nos falado na época, talvez porque as pessoas realmente não tivessem conhecimento, ou porque nós mesmos, às vezes, a gente não está aberto para ouvir, né? Então a gente não pode julgar, né? A gente simplesmente tem que absorver o que é bom, e muitas coisas também que não são boas, a gente não absorve, né? Então, desde essa idade aí, quando eu era pequenininha, eu tinha esse medo, né? Mas sei também que minha mãe é uma das pessoas que deveriam estar no trabalho da Umbanda, no trabalho espiritual, né? Porque foram mostrados a ela também muitas curas na época com irmãs minhas, né? E eu sei que ela acredita muito e a fé dela é inabalável, só que ela não quis percorrer esse caminho. E eu acho que é de direito. Ela foi até um certo limite, depois não foi mais. E eu continuei na trajetória, mesmo sem saber direito o caminho. E hoje eu falo, né? Há 6 anos realmente eu tenho o discernimento de quem sou, para quem que eu vim, o que é meus antepassados, e que eu tenho que continuar nesse caminho. Então assim, a certeza que eu sei hoje é isso. Então eu tenho que percorrer esse caminho da melhor forma possível, né? Então vocês vão ver que eu vou e vou voltar, né? Porque eu sou muito espontânea para falar, enfim, mas é assim. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, tinha uma senhora, morava na Coab 1, né, em Arthur Alvim. Eu sempre fui meninota, jogava vôlei na rua, e ela fazia as giras no apartamento dela, que era um prédio de Coab. E minha mãe, ela frequentava. E essa pessoa foi uma pessoa muito especial na minha vida. Tô aqui relatando. Talvez eu não tenha oportunidade de relatar para ela pessoalmente, porque hoje ela se encontra um pouco doente, né? Ela teve Alzheimer, mas ela foi muito especial na minha vida, né? Durante muito tempo, muito tempo. Então, o nome dela é Maria. Ela foi muito especial, é muito especial para mim até hoje. Quem me conhece sabe. E tinha o seu Zé Baiano. O seu Zé Baiano era a entidade que, não que ela não tivesse outros, tinha caboclo, tinha outros, né? Mas o seu Zé Baiano foi uma entidade que me cativou desde o início. Então, eu, mesmo com 13, 14 anos, ela fazia giras e minha mãe me chamava na hora que eu tava brincando, subia pra gira. E ali foi me limpando, aquele medo que eu tinha foi, de uma certa forma, foi me deixando ficando uma criança mais tranquila, mas eu sabia que algo me estava reservado para mim, entendeu? Mas foi isso. Aí, durante muito tempo, né, eu fiquei no terreiro dela,
Ela foi minha primeira mãe de santo e eu fiquei com ela até, sério mesmo assim, até meus 20 anos. Mesmo no período da minha adolescência, eu não deixava de ir, né? Só que eu não entendia certas coisas. Eu achava que ela sempre falava primeiro pra mim. Primeiro a obrigação, depois a diversão. Eu nunca vou esquecer. E eu ia, né? Mas eu não ia muito de verdade naquela época com o coração aberto, porque eu não entendia direito. Eu também não tinha muito interesse em saber. Mas aí eu me aprofundei, tive todas as minhas entidades. Na época era um outro estilo de Umbanda, que era o que ela pôde me proporcionar, né? O conhecimento que ela me passou foi o conhecimento que ela tinha. Eu tenho certeza que foi o melhor conhecimento que ela me passou, foi o que me faz realmente, assim, agradecer e ser infinitamente agradecida a ela. Porque foi através dela que eu conheci a Umbanda mesmo, sabe? A caridade, o amor. Isso, quando eu falo do seu Zé Baiano, é algo que eu jamais vou esquecer, de verdade. Então, porque foi minha trajetória de vida até meus 22 anos. 22. Depois eu dei uma parada, porque aí eu comecei a ver o mundo completamente diferente. Tive algumas decepções, sim, mas não com a espiritualidade, não com a entidade, mas sim com pessoas, com médios que infelizmente, né, a gente sabe que tem alguns que não vão para o caminho correto, né? Mas hoje eu vejo que o que importa é você ter discernimento para aquilo que você quer. Mas foi isso. Então, nesse primeiro vídeo eu tenho que falar a importância dessa pessoa na minha vida, que foi a Maria, né? E é como se eu tivesse uma gratidão muito grande para sempre a ela. E ela é também para minha mãe como se fosse uma irmã. E foi ela que me introduziu na Umbanda. Foi através dela que eu conheci as entidades que eu carrego da minha família espiritual, que já estão comigo, né? Então, assim, eu venho aqui, não sei se isso um dia vai chegar a ela, mas agradecer mesmo. Mãe Maria, muito obrigada por todo o seu empenho, seu amor, seu esforço, sua doação e seu conhecimento dedicado a mim e todos naquela egrégora, daquela forma, daquele jeitinho que era. Mas a vida, ela segue, né? E aí as coisas começaram a mudar depois dos meus 22 anos. Para melhores, não digo, nem para piores, só mudaram, né? É uma outra visão. Mas é isso, eu não vou prolongar muito esse vídeo, porque senão vai ficar muito cansativo. Eu vou para um próximo, tá bom? Beijos, Laroê, Pombagira Menina.